Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6, que diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O Evangelho do Senhor, louvado seja Jesus Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Povo de Deus, hoje o Evangelho que acolhemos vem nos falar inicialmente sobre o nosso testemunho cristão. Sim, o Senhor diz assim, é possível e necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor lhe fora que lhe fosse atirado ao mar com a pedra pesada amarrada ao pescoço. E então, falando sobre escândalo, o Senhor aprofunda nesse evangelho, falando sobre a graça do perdão. Sim, o Senhor vem dizer, é necessário perdoar. Se por 7 vezes alguém pecar contra ti, por 7 vezes vier ao teu encontro arrependido e disser perdoa-me, que ele possa ser perdoado. E vendo tamanha exigência do evangelho, os discípulos pedem ao Senhor, Senhor, se é assim, aumenta a nossa fé, porque não temos fé suficiente. E Jesus diz, ora, se tiverdes fé, como num grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aqui nós devemos guardar a grande realidade de que Deus nos chama para ser missionários da misericórdia. Deus vem nos ensinar que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Devemos perdoar uns aos outros. É claro, em certa passagem da Sagrada Escritura, tem escrito que o tolo que volta à insensatez é como o cão que vomita e vai lamber esse vômito. Bom, você não precisa estar ali para ver isso. Em alguns casos, alguns males que os homens possam fazer contra você, você não precisa necessariamente conviver com eles e estar preso a eles. Às vezes, como forma de segurança, é necessário afastar-se. Assim como aquela linha amarela que tem no metrô, se passar daqui é perigo. Tem gente que é assim, fez um mal uma vez contra você e vai fazer quantas vezes for necessário e quantas vezes ele quiser fazer. E como forma de segurança não há nada de errado em manter a distância. Mas isso não quer dizer que não se deva perdoar. Nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. E o perdão é uma graça sobrenatural e que nós vamos alcançar somente pela fé. Primeiro, Deus vê em nós a disposição de perdoar, a disposição de não querer retribuir mal por mal, a disposição de não querer vingar-se, mas que, pelo contrário, entregar a Deus e deixar que Deus tome providência sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, não desejar o mal de quem nos fez mal. Sim, Deus vem nos ensinar o caminho do perdão como um caminho de fé, exatamente porque Deus quer o nosso bem. Quando Deus nos ensina a perdoar, não é pensando naquele que nos fez mal que Deus nos fala, é pensando em nós mesmos, porque é para o nosso bem que temos um coração perdoador. Se assim não for, nós estaremos para sempre escravos daquele que nos fez mal. E Deus não nos quer escravos do mal que os outros nos fizeram ou tentou nos fazer. Mas Deus nos quer servos da luz, da verdade, da paz e da misericórdia. Se você quiser ficar contente por um segundo, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz por toda a vida, aprenda a perdoar. Nós, que um dia abraçamos a fé, devemos pedir, aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós tenhamos um coração perdoador.
Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.